stop to think what kind of wood that Noah built that boat out of? Você já parou para pensar no tipo de madeira com a qual Noé construiu aquele barco? It was built out of shittim wood. Ele foi construído com madeira de árvore chitaia. And that is the softest wood that can be gotten. E essa é a madeira mais macia que se pode encontrar. It's just like balsam. É como o bálsamo. It's just like you throw it in the lake out there, it's taking 5 minutes. Ora, você jogaria ali no lago e ela fundaria em 5 minutos. It's balsam wood or shittim wood has holes to it. É a madeira do bálsamo, a madeira da árvore de chitaia, é cheia de buracos. And isn't it a strange thing that an ark was to stand the test of the great antediluvian discussion was made out of soft wood? E não é uma coisa estranha que a arca que tinha que suportar o teste da grande destruição antediluviana tenha sido feita de uma madeira macia? Well, it was applied. Bem, ela era apropriada. And sometimes when we get so hard and set in our ways, God can apply it again. E às vezes, quando ficamos tão rígidos e endurecidos em nossos caminhos, Deus não pode nos usar para nada. But here's the reason He did it. Mas aqui está a razão pela qual Ele faz isso. Did you notice after He made it, then He poured some tar or some rosin it was out of the other tree. Você observou que depois que Ele a construiu, então Ele ferveu aquele alcatrão ou alguma resina e era isso tirado de outras árvores. Agora, o que isso significa? When you put the ark together, it was made out of steel, light, soft wood. You lift it around very easy. Quando eles põem a arca, ela tinha sido feita dessa madeira muito leve e macia. Você podia levantá-la facilmente. It's so light, light. Era muito leve e maleável. And then He cut down another tree, which was a pine tree. E então ele cortou uma árvore que era um pinheiro. And they beat, that's the way they used to get it. Beat it until they beat the rosin out of it. E eles abateram daquela maneira que faziam para obter aquilo, batiam e batiam até tirar a resina dela. And then He took this rosin and poured it into this light wood, and the little holes that was in the light wood filled up with the rosin and case, made it harder than steel. E então ele pegou aquela resina e a derramou na madeira leve, e os buraquinhos que havia na madeira leve se encheram com a resina, revestindo-a, e ela ficou mais dura que aço. And God taking His church who emptied themselves out, and nothing but the power in the hands of God. E Deus toma a sua igreja, a qual se esvazia e se torna algo maleável nas mãos de Deus. God cut His own Son down and took the life of His Son by beating and bruising and poured it into the believer, and He becomes sanctum, ready for the judgment. Deus cortou seu próprio filho e tirou a vida do seu filho, golpeando e ferindo, e a derramou no crente, e ele se torna purificado e pronto para o julgamento. That's the only thing that takes the judgment. Esta é a única coisa que suportará o julgamento. It passed out over the judgment. Of course, she went back to it. Ela passou pelo julgamento porque ela seguiu em frente. The water was the judgment. And it passed through the judgment. A água era o julgamento e ela passou pelo julgamento. It was a witness that God knew what He was doing. Era um testemunho de que Deus sabia o que ele estava fazendo. No
for God in heaven that knows the secrets of the heart. Agora, Daniel era uma testemunha de que ali havia um anjo do céu, ou Deus do céu, e conhecia os segredos dos corações. For he sent his angel and delivered them. Pois ele enviou o seu anjo e libertou Daniel. Many others was witnesses. Muitos outros foram testemunhas. Boa noite, bom Jesus, Cristo. Estamos aqui porque assim o Senhor o permitiu para nós se alimentar um pouquinho para continuar a caminhar. É aqui que nós recebemos a nossa vitamina. Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, grande sábio. Oh, Jesus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa nossas transgressões e nos ajuda, Pai, para que possamos continuar caminhando. Oh, Deus, somos muito gratos, porque Tu tens nos guardado, Tu tens nos protegido de tanto mal, de tanto castigo, de tanta coisa ruim, ó Pai. A pestilência que tem assolado a terra. Aqui estamos é somente pela Tua graça. Sabemos que Tu estás com Teus braços estendidos para nos proteger, para nos guardar. E a nossa petição continua nos guardando, continua nos protegendo, continua nos guardando, ó Pai. Quem somos nós sem a Tua graça? Quem somos nós sem Tu, ó Pai? Nós não somos nada sem a Tua misericórdia. Nos ajuda. Nós somos muito gratos pelo dia que passou, pela história, e somos agradecidos porque aqui estamos na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Fala com cada um de nós. Unge, Senhor, os lábios do pastor Vanderlei para que possa falar e os nossos corações para que possa ouvir e as nossas almas para que possa guardar lá no fundo, Senhor, do nosso coração, para que assim nós possamos ir aumentando cada dia mais, no nome de Jesus Cristo. Vamos ao Senhor. Boa noite com Jesus. Que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Vamos cantar 220, Divino Companheiro. Divino Companheiro no caminho, Sua presença singular.
Tens meu coração para pousar, faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graças a Deus. Vamos cantar ainda 205. Fica conosco. Os discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. O viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o Rei do Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos se perdiam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obra diante de Deus e todo o povo. Aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos se perdiam na aldeia
Graças a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças. Somente crer, somente ter. Vamos receber nosso pastor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos por tua bondade, Senhor, por tua misericórdia ainda está estendida sobre nós. Depois de termos ouvido, Senhor, esse programa tão maravilhoso, Senhor, que nos coloca num canto e nos mostra a realidade, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós dar atenção a essas palavras que temos ouvido, Senhor. Que possamos vivê-lo, Senhor. Aqui estamos, Senhor, como verdadeiros filhos do Senhor, prontos, Senhor, para seguir o conselho do Senhor. E agora, enquanto nós vamos meditar na tua palavra, que a tua unção, Senhor, possa estar sobre cada um de nós, Pai. Que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante e vamos ler em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18. Nossa leitura dos nossos cultos de quarta-feira. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Amém? Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem sentar. Eu estava ouvindo o programa de rádio que nós acabamos de ouvir nessa série O Desvelar de Deus, e eu estava com a mensagem do irmão Brana, mensagem Som Certo, justamente aquela mensagem onde o saudoso pastor Joaquim falou daquela mulher que apontou o dedo ao pastor, ao pregador, e disse: você viu eu fazendo as coisas e nunca disse nada. E ela estava indo para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a nós falar justamente o que Deus quer que nós falamos, sem cortar nada, e possamos ajudar o povo a crer na mensagem do profeta. Amém? Nós vamos continuar aqui na mensagem da graça, e isso é muito bom para nós, muito maravilhoso, mas é bom Deus chamar a nossa atenção a essas coisas também. Os programas são um presente de Deus para a igreja, para nos ajudar. E o profeta, falando aqui nessa mensagem, nós lemos até o parágrafo 64, pois é o Espírito de Deus que dá a mensagem para o povo. Amém.
Olha só como é importante nós ver isso e entender essas coisas. E não existe um homem que prega. Nós acabamos de ouvir agora no programa que nós somos simplesmente carteiros do irmão Branco. E só precisamos falar o que ele falou. Amém. E isso é o suficiente para nós. Amém? É o Espírito de Deus que dá a mensagem para o povo. E é o Espírito de Deus que confirma a palavra. Nós obtemos hoje, teólogos hoje, temos doutor em divindade, temos grandes homens ao redor de todo o mundo, que são espertos, inteligentes e educados. Porém, isso toma a simplicidade de Deus para crer em Deus. Olha só, isso toma a simplicidade de crer em Deus e faz a sua palavra falar para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma um humilde coração dedicado a Deus para trazer Jesus Cristo ao presente. Os irmãos estão compreendendo? O que nós precisamos é Jesus Cristo presente, hoje. Não só olhar o que ele fez, o que ele fará, mas o que ele está fazendo. Amém? E ele ainda está fazendo, as suas obras ainda continuam sendo feitas. E ele disse: se isso toma teologia, o que seria dos presbiterianos, batistas e os demais? Nós não teríamos uma chance. Nós que somos pobres e iletrados. Mas isto não toma conhecimento. Deus está na humildade. Amém. Amém? Às vezes o irmãozinho não sabe ler, não sabe escrever, mas ele tem a revelação da palavra. Amém. Deus fala com ele. Amém? É desta forma que Deus trabalha. Veja só, nós somos pobres e iletrados, mas isso não toma conhecimento, não por força ou por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor. Eu desvendarei esse mistério, e ele clamará isso: graça, graça, com gritos e clamores. É isso que é hoje. A sublime graça de Deus para o seu povo. Amém? A graça de Deus para nós. Como ele toma os iletrados, os incultos, para mostrar que Jesus é o mesmo. Amém? Graças a Deus. Quando ele veio, ele nunca veio aos grandes teólogos. Nem mesmo ele foi a Caifás. Sabe quem era Caifás? O sumo sacerdote, um grande homem daqueles dias. Mas Deus não foi a Caifás, somente para ser condenado por ele. Mas ele tomou pescadores, homens que eram pobres e tinham uma vida simples, para aqueles que ele revelou-se a si mesmo. Oh, irmão, quão agradecido nós devemos ser, não é verdade? Por Deus ter escolhido os pobres, os indignos, para fazer dignos. Ele disse: siga-me, e eu farei pescador de homens. Mostrar que sua graça continua estendida, mesmo dos judeus para os gentios. Chamar o povo pelo seu nome nesses últimos dias. Nós estamos no final, nos últimos dias. Mas Deus tem achado graça em nós. E tem achado ainda homens simples, humildes, de coração puro, para ele poder revelar a sua palavra. Amém. Oh, glória a Deus. Sublime graça, quão doce soa isso. E o profeta diz: a graça é velha. Amém.
A graça é tão velha quanto é o mundo. A graça foi primeiro mostrada à raça humana quando nós tivemos o primeiro princípio da raça humana, quando a raça humana foi criada no jardim do Éden. Desde aquele tempo, Deus tem derramado e mostrado sua graça para os seus. Naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação e foi contra o mandamento de Deus e incitou seu marido a fazer a mesma coisa, então a lei foi quebrada. A lei teve que ter uma punição, ou então não é uma lei. A lei era: no dia em que comeres disto, neste dia certamente morrereis. Era a lei. Recordo, o primeiro trono de julgamento estava sobre a terra e estava lá no jardim do Éden. Eu quero que os irmãos entendam isso, que o profeta também diz: e o último trono de julgamento estará sobre a terra no fim dos tempos. No trono branco. Mas quando Jeová desceu, olha só, eu posso imaginar que não havia nem mesmo uma estrela para brilhar. Estava tão escuro naquele pequeno jardim que uma vez era tão claro. O pecado havia manchado aquilo, havia tirado a luz do meio deles. E Deus tem misericórdia. O profeta diz: este é o problema com as igrejas hoje. Veja, este é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo para mostrar que Cristo continua o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele vive para salvar até o último e para curar a menor pessoa que estiver enferma. Ele ainda continua o mesmo Deus. E Ele ainda tem essa graça poderosa para ajudar aqueles que precisam ser ajudados. E ele disse, continua dizendo: oh, como foi terrível aquela manhã! A escuridão pendia no jardim. Eu imagino uma sombra de pano preto. Penso também que nenhuma folha se moveu. Não havia nenhum vento soprando. Havia trevas e estava terrível, porque o pecado havia manchado aquele lugar. Mas lá veio Jeová descendo como o estrondo de um trovão, andando através do jardim, clamando: Adão, aonde tu estás, Adão? E isso foi quando Adão viu que estava nu e havia pecado perante Deus. E ele se escondeu e tentou fazer uma religião para si mesmo. Mas isso não deu certo. Deus matou uma ovelha, tirou a pele e mostrou que tinha algo, tinha que morrer para cobrir o pecado. Unir-se a uma igreja nunca cobrirá pecado. Nenhuma confissão sem lágrima cobrirá pecados. E isso tomará tristeza e o arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus santificou no Calvário para cobrir os pecados. Amém? Ele ainda está no propiciatório, este sangue, para perdoar pecados. Ele ainda perdoa, Ele ainda salva, Ele ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda traz alegria para aquele que precisa de alegria.
sua graça está sendo estendida para todos que a desejam. Graças a Deus. Veja só o que o profeta diz. Lá no jardim do Éden, naquela manhã, quando o pecado estava tão negro, Jeová veio e lá estava o seu casal de pé condenado. Não havia nada mais, nenhuma raça humana. Eles tinham que morrer. Morte sobre a raça humana. Daria o mundo de volta às bestas e lá não haveria nenhuma raça humana. Mas naquela hora de escuridão, naquele tempo, quando todas as esperanças haviam se desvanecido, a graça veio. Veja só, a graça veio derramando, disse: eu lhe darei um Salvador. Irmão, você pensa assim, que você, numa situação que não tem mais jeito, perdido, você lá numa mata, no deserto, de repente chega alguém e diz: ó, tá aqui, eu vou te tirar daqui agora. Esse é o caminho, vamos em frente. Que alegria, que felicidade. Somente quem tem recebido a graça é agradecido. Somente quem recebeu o perdão é que pode perdoar. Oh, glória a Deus. Então veja só o que o profeta diz: eu lhe darei um Salvador, um Messias. Ó, de se admirar como Deus pode fazer isso. Sublime graça de Deus no jardim do Éden, que lhe deu a promessa de um justo, o qual poderia vir através de uma mulher, e a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, a culpada, e tu lhe ferirá o calcanhar, para mostrar mostrar lá haveria uma filiação para a igreja. Mas ele prometeu um triunfo, o que proveu um Salvador. Graças a Deus. O que poderia eles mostrar para merecer graça? O que poderia eles mostrar para fazê-lo? Uma expressão do exército, o irmão Brana fala: desculpe-me por isso. Eu simplesmente quero fazê-lo de meu púlpito para encerrar aí um pensamento. Veja, passaram o anelzinho. Adão disse: foi a mulher que tu me deste que fez. A mulher disse: foi a serpente que me enganou. Um passou isto para o outro. Lá não havia nenhuma esperança para eles. Mas o profeta nos mostra e lhe diz: porém Deus prometeu graça. Amém. E isto veio quebrando. E ele disse: eu farei um caminho. Oh, irmão, que maravilha você saber essas coisas. Deus abriu um caminho. De algum modo eu salvarei, indiferente a isso. Vocês erraram. Vocês transgrediram minhas leis. Minhas leis têm que existir e os julgamentos de minhas leis têm que ser executadas. Portanto, tem que haver morte, porque tem dito morte. Agora, meus amigos cristãos, e essas fitas aqui têm sido feitas e se espalham através do mundo, e tem chegado aqui. Amém. Amém. Essa daqui é uma fita. Amém. E chegou aqui. Glória a Deus. Aleluia! Tem sido feito e espalhado no mundo. Deixe-me perguntar algo. Vocês têm que fazer com que vocês tentam fazer com que Deus seja 3 deuses? Ou vocês que tentam fazer dele um como o seu dedo, ele é um em pessoa. Não seria certo Deus fazer com que um anjo morresse. Ele não poderia ser um tipo certo de juiz e fazer com que o anjo morresse por um ser humano. Que isso continua a não ser feito, não fazer efeito.
porque sua grande lei ordena a morte, e algo tem que morrer. E um anjo não pode morrer, nem mesmo poderia ele dizer: Eva, por que você fez Adão fazer isso? Eu farei com que você morra, deixarei Adão vivo, porque Adão também foi participante. Como alguém disse, Pilatos foi justificado. Ele lavou as mãos. Você não pode lavar o sangue de Jesus Cristo de suas mãos. Meu Deus, todos nós temos ouvido. Ninguém está excluso do sangue de Jesus Cristo. Mas você tem aceitado. Você tem recebido. Mas e aqueles que o têm o desprezado? Não tem como dizer como lavar as mãos. Você não pode lavar o sangue de Jesus Cristo de suas mãos. Se você morrer em seus pecados, você nunca deixará esse edifício nesta manhã e irá para o céu. Está em suas mãos. Então isto não é correto. Lá havia somente um justo caminho. Lá há somente um caminho que pode ser. E o grande lei de Deus, as necessidades poderia se encontrar. Ele tinha que encontrar isso ele mesmo. Ele tinha que fazer isso. Deus é um espírito e ele não pode morrer. Então Deus tinha que ser feito homem. E ele morreu em carne humana, na forma de um homem chamado Jesus Cristo. E aquele era o Messias prometido que trouxe graça. Amém. Lá é onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa. Amém. Oh, maravilha de Deus. Deus habitando em Cristo. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem fala a palavra, mas o meu Pai que habita em mim. Deus em Cristo, certamente. Mas a graça foi prometida no jardim do Éden. E a graça veio. Graça para Adão e Eva. Nenhum lugar para ir, nem para onde virar. E ainda a graça abriu um caminho para nós. Deixe dizer, meu amigo pecador, você pode estar aqui essa manhã Você pode estar aqui nesta manhã sendo um caçador de mulheres. Você pode estar aqui essa manhã, veja, sendo um bêbado, um jogador, ou um assassino. Você pode estar aqui como um esposo impuro, uma esposa impura. Você pode ser o mais vil pecador. Você diz: eu já passei daquela fase de salvação. O profeta diz: não. Você não passou. Ou você não estaria aqui na igreja. A graça fará um caminho para você nesta hora escura, se você simplesmente o aceitá-lo. Adão tinha que estar desejando aceitá-lo. Pela mesma forma, você aceite-o. A graça de Deus veio no tempo de Noé. Noé somente um homem simples, ele e sua família. Mas por que Noé temia Deus? E cria em Deus. Você não pode temer a Deus sem crer nele. Como pode você temer algo que você não crê naquilo? Você tem que crer em Deus. Amém. Aleluia. Salomão disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Simplesmente por temer a Deus, você está começando a ter sabedoria. Amém. Amém? Temer a Deus. Isso é, não medo, mas ter reverência, respeito pela sua palavra, pelo que Ele disse para nós. É o temor de Deus. Noé temia, Noé
temia o Senhor e cria no Senhor. E isso é o que Deus honra. É a sua fé nele. Isso é correto. E quando o temor de Deus veio sobre Noé, Noé o chamou pela graça e salvou a ele e a sua casa. Por causa da graça, isso foi feito. Não porque Noé era um grande homem, mais elegante do que os outros. Não porque Noé ia à melhor igreja que havia no país. Não porque ele pertencia a melhor, falando em organizações. Não que ele podia vestir a melhor roupa. Não porque ele tinha mais dinheiro. Não porque ele era uma pessoa especial. Mas sabe por quê? Por causa da graça de Deus. Deus salvou Noé. O que você é? Não é porque você é grande. Não, é a graça de Deus que tem te salvado. Aleluia! A graça salvou Noé, não foi as obras. Se fosse por obras, todo mundo, muita gente seria salva. Mas não é por obras, é por graça. Amém. Aleluia! Mas a graça de Deus salvou Noé e também salvou a sua família. Amém. A graça de Deus tem te salvado. Amém. E também salva a sua família. Aleluia. Aleluia! Te dá paz para você. Por isso que nós realmente temos que crer nessa graça. Como ela tem sido enviada a nós, ela é estendida à nossa família também. Amém. Como Paulo disse àquele homem, aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A graça de Deus é estendida dessa forma. Amém. Quando nós realmente cremos, Deus te abençoe. Amém. Deus tem nos abençoado nessa noite. Eu creio dessa forma. Quando nós realmente deixamos Deus falar no nosso coração e entender que nós estamos aqui não por nossos méritos, mas a graça de Deus tem nos trazido, tem nos sustentado até esse presente momento. E nos sustentará até nós chegarmos do outro lado. Estamos perto de chegar esse dia. Oh, irmãos, a qualquer hora nós deixaremos esse mundo e partiremos para a nossa pátria celestial. Oh, glória a Deus, pátria celestial, que está lá esperando um povo celestial, um povo escolhido, que Ele tem escolhido para o seu próprio dedo. Você. Aleluia! Isso é motivo de gratidão a Deus. Vamos nos colocar em pé e agradecer. E dizer a Deus quão agradecidos somos. Glória ao Senhor Jesus. Se você tem uma enfermidade, lembra, Ele é o grande curador. A graça foi enviada para você nesta noite. Se você precisa de uma libertação, a graça foi enviada para você. E você pode ser liberto. Simplesmente crer. Tudo é possível para aquele que crê. Oh, Jesus, nós te agradecemos a Ti, Senhor, por essa graça soberana que tem sido, Senhor, enviada para nós. Ela tem, Senhor, ajudado nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Jó, Davi, os apóstolos, os mensageiros das eras, têm chegado nesses últimos dias. A tua graça ainda permanece a mesma e pode curar cada enfermidade nessa noite, pode libertar o oprimido, dar alívio àquele que está, Senhor, passando por uma hora difícil. O Senhor é o consolo daquele que está triste. O Senhor é a alegria daquele que está triste. O Senhor é a paz.
O Senhor é aquela boa noite de sono. O Senhor é o descanso daquele que está cansado da labuta, cansado do dia que nós estamos vivendo, cansado do tempo que estamos vivendo. O Senhor pode dar descanso para o coração, descanso para o corpo físico. Oh Deus, eu oro por nossos anciões que já estão, Senhor, com as suas idades avançadas, e eles precisam de força dos seus joelhos, força nos seus ossos. Que eles recebam, Senhor, essa força, que eles recebam esse ânimo, Senhor. A sua graça foi enviada para eles, para nós. O Senhor é o alívio do cansado. O Senhor é um fardo leve. O Senhor disse: eu vos dou um fardo leve, manso e suave, que nós possamos suportar. Oh Deus, dê graça para os teus filhos poder suportar essa carga que estamos carregando, Senhor, essa cruz que carregamos. Não deixa nós cortar a nossa cruz, mas que nós possamos carregar a nossa cruz até o fim da nossa jornada, para quando nós chegar a hora de atravessar o Jordão, a nossa cruz não venha estar cortada, mas nós simplesmente possamos colocar nossa cruz e atravessar o Jordão. Oh Deus, abençoa cada irmão aqui nesta noite, Senhor. Abençoa nossos irmãos do campo, Senhor. Oh Deus, cada um possa ser abençoado por Ti. Nossos cultos que teremos a ceia, que levaremos para os nossos irmãos, que possamos ser uma bênção para eles, levar uma palavra de ânimo, de força e coragem para encarar, Senhor. Aqueles que não puderem estar aqui nesta noite, o Senhor o conhece e sabe, Senhor, os motivos e objetivos, que o próximo culto eles possam estar aqui, Senhor, em adoração a Ti. É o nosso pedido, Senhor. Esforça a nossa coragem, Senhor. Dá-nos um resto de semana abençoada. Guarda no nosso caminho. Abençoa o trabalho de cada irmão. Abençoa os seus afazeres, Senhor. Abençoa as irmãs que estão nas suas casas, dando saúde para elas cuidar do lar. As crianças do colégio, Senhor, que o Senhor fortaleça, livra de todos os acidentes, livra de toda a trama do inimigo, Senhor, que eles possam ser guardados pelo Teu sangue poderoso. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo culto de oração que tivemos segunda-feira, Senhor. Obrigado por esses programas de rádio que tem alimentado nossas almas e continua alimentando, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora, porque pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males desta noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Vão em paz. Amém. Até domingo às 8h30, se Deus permitir. Amém. Estaremos aqui reunidos novamente. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus.